Podem ir. Tá focando no Cris? Ai, não quero Fox. Tem muito caroço nesse angu. Exatamente. Eu adoro esse ditado, inclusive. Eu acho que eu falei errado. Oi, gente, eu sou a Juliana. Oi, gente, eu sou a Daniele. Nós somos estagiária da Agência Experimental da UX. E estamos aqui com o psicólogo Christian. Oi, gente, eu sou o Christian, eu sou psicólogo. Atualmente eu sou residente de saúde mental coletiva da Escola de Saúde Pública de Porto Alegre, numa formação para o SUS. Então, ele trouxe alguns temas para o Setembro Amarelo. Isso aí. Não sei se a gente já começa, enfim, né? Pode Posso falar? E você pode falar nos temas, daí a gente vai interrompendo, fazendo Vai perguntas. conversando, tá. Isso. A ideia é a gente trocar uma ideia, eu acho, né? Eu acho bacana. Tá. Bom, então o Setembro Amarelo ele é um mês aí que se destina para práticas de fortalecimento de algumas medidas de prevenção ao suicídio, né? Tem sido bem conhecido, bem falado nos últimos anos, né? Acho que tem se fortalecido mais, principalmente com a questão das redes sociais, né? Se deu um pouco mais de visibilidade para isso. Mas acredito que a grande questão, assim, é a gente conseguir pensar o que de fato é prevenção ao suicídio e conseguir pensar também o que é suicídio, né? E o Setembro Amarelo, ele parte de um pressuposto, né? Que quebra, inclusive, um dos grandes mitos que a gente tem na sociedade, de que falar sobre suicídio seria incitar as pessoas a fazerem isso, né? Isso é um dos primeiros grandes mitos que a gente tem, assim, sobre suicídio, porque a gente tem um dado muito importante que é justamente falando sobre isso que a gente vai conseguir criar alternativas e medidas, enfim, para poder prevenir, né, essa situação. Eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, para a gente trazer alguns dados, né? Eu quis trazer alguns dados para a gente situar o que é esse fenômeno. Primeiro, o suicídio ele é visto, né, pela própria Organização Mundial de Saúde, pelos órgãos, né, de saúde, né, pelas, enfim, ciências e profissões que estudam esse fenômeno como algo super complexo, né? A gente diz que o suicídio ele é um fenômeno multifacetado, justamente porque ele envolve questões que são biológicas, que são sociais, que são culturais, que são históricas, que são econômicas, né? Então, ele não é um tema tão simples assim quanto parece, né? Muitas vezes a gente tem uma percepção extremamente individualizada do suicídio e do sofrimento psíquico, né? Mas ele é atravessado por inúmeras questões. E aí, dentro disso, assim, dentro do que eu tenho trabalhado, né? Eu trabalho bastante com uma perspectiva da psicologia social crítica. Então, a gente traz alguns elementos que são importantes para pensar o que é, de fato, prevenção e o que esse fenômeno também está dizendo sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? Tem um dado muito importante da OMS, ele é um dado recente, que 80% das taxas de suicídio, elas vão acontecer em países de baixa renda. O que isso significa? Isso é um dado muito importante, né? O que esse dado está nos dizendo, né? Que nos países onde há maior número de baixa renda, de populações vulneráveis, né? Que alguns vão chamar aí de países de terceiro mundo, enfim, né? São os locais onde a gente tem hoje o maior índice de pessoas que chegam a concretizar o suicídio, né? O que isso significa, né? Que tem um outro dado muito maior ainda, né? Que a gente não está falando aqui, que é o dado das pessoas que têm o que a gente vai chamar de ideação, ou seja, ideias suicidas, que é muito maior, né, do que o que se chega a concretizar. Mesmo que o dado das pessoas que concretizam o suicídio é um dado muito alto, né? Mas a gente for pegar o dado completo, ele é muito grande. Mas esse número de 80% assim, dessas taxas, né, serem em países onde existe uma vulnerabilidade social maior, diz muito de alguns modelos, né? E diz muito de um perfil de sociedade e de um percurso do que é a saúde mental quando a gente situa ela dentro do social. A gente tem um costume, e que eu acho que é um hábito que vem das próprias ciências médicas, enfim, né, fazendo uma autocrítica aqui, também da própria ciência psicológica, de individualizar, como eu disse no começo. Mas acho que é muito importante a gente situar esse fenômeno dentro de um campo, e esse campo é o social. Eu sempre digo, eu parto do pressuposto de que todos nós vivemos juntos, né? A vida humana na Terra, né, nesse planetinha azul, ela se constitui a partir de uma relação sempre com os outros, né? A gente nasce se relacionando, a gente vive se relacionando. E aí a nossa relação ela não é só com amigos, com familiares, com namorado, né? Ela é uma relação com o próprio mundo, como ele está acontecendo. A gente pensa que é só com a gente, essas coisas, mas na verdade é comum de, tipo,
com todo mundo. Exato, Não, exato. e ainda mais com redes sociais. Exato, exato. Então, assim, a gente está em constante relação com o mundo a todo momento, né? E essas relações, elas vão nos constituindo. Então, a nossa constituição de pessoa, a nossa mente, enfim, o nosso psiquismo, como a gente costuma dizer, né, na psicologia, ela não é só intra, né? Ela tem algo que é externo também, que são essas relações, essa produção do mundo. E isso vai nos afetando de alguma forma, o mundo nos afeta de alguma forma, né? E negar que esse afeto existe é negar que tem esse grande índice de pessoas, né, que, enfim, que estão em sofrimento psíquico, que acaba sendo nos países que a gente vai chamar de baixa renda, né, que são os países que estão aí do terceiro mundo. E aí tem uma questão muito importante, porque a gente está dentro de um desses países, né? O Brasil faz parte do continente, enfim, sul-americano, né? E que a gente sabe que carrega um histórico de colonização, de exploração, que é um histórico bastante importante para a gente compreender como as coisas vão sendo construídas assim ao longo da história e o quanto essa construção, que é histórica, que parece muito distante da gente, ainda vigora até hoje, né? Eu gosto muito de alguns autores mais sociais, como eu digo, né? E tem o Fanon, até hoje eu tô com uma bolsinha dele aqui, né? Que ele vai falar muito sobre o aspecto da colonização, né? Dos países colonizados. Então, a gente tem dentro desses países colonizados, né? Um sofrimento psíquico que vai sendo passado historicamente, justamente porque as bases que fundam a nossa sociedade são de exploração. Então, se as nossas bases são de exploração e a exploração ela é violência, a gente está falando de um país, e acho que isso é óbvio nesse momento que a gente está vivendo, que vive sobre um regime constante de violência. E a violência ela é um dos fatores determinantes para quando a gente pensa a questão da saúde mental. E aí tem algo muito importante, né? Como eu disse, a minha formação, né, é para o SUS, né? Eu, nesse momento, sou um profissional do SUS e defendo o SUS, e acho que esse é o momento que a gente tem para defender ele, né? Não que esse seja o único momento, mas acho que esse nunca ficou tão evidente de que a gente precisa de um sistema público de saúde, né? Os teóricos, né, da saúde pública, da saúde coletiva ao longo do tempo, eles foram colocando algumas coisas que foram bem importantes para a gente entender o que é saúde, né? E aí a gente chega à conclusão de que saúde, ela é um misto de coisas e ela não tem a ver necessariamente com o teu hábito individual de vida, mesmo que isso seja importante, né? Então, lá na década de 70, quando a gente estava construindo o SUS, por exemplo, a gente falava que saúde era dar para as pessoas condições de alimentação, de moradia, de educação, né? De várias coisas que compõem uma vida que a gente vai chamar de vida saudável, de qualidade de vida, né? Não tem como eu falar em qualidade de vida e em saúde mental para alguém que está passando fome, né, gente? Exatamente. Não tem como eu falar sobre isso para alguém que está sendo violentada, né, pelo seu parceiro, né? Pensando na violência de gênero. Então, a gente quando fala de saúde, a gente fala que ela tem um determinante que é social, né? E o suicídio, ele está totalmente atrelado a esse determinante. E aí a gente, óbvio, vai ter essas características, né? De uma pessoa que está num grande sofrimento, né? A perca do sentido da sua própria existência, perca do sentido da vida, né? E aí eu fico pensando como criar sentido para a vida, né? Num momento em que a gente, ainda mais com a pandemia, está vivendo uma perca total de sentido de tudo. E aí a gente até conversava antes de começar, né, que e isso é uma pergunta que eu sempre faço em todos os espaços que eu vou. É possível pensar a saúde mental dentro de uma sociedade adoecida? Né? E se é possível, como a gente vai fazer isso? Então, isso é só... Gente, é sério, isso é só uma introduçãozinha, mas assim, é porque esse é um assunto muito complexo. E aí eu gosto de pensar que isso é muito importante para a gente entender o que a gente vai, o que é essa tal prevenção que a gente quer, então. Quando a gente fala é prevenção, mas o que é prevenção? O que é prevenir que alguém chegue a um ponto de sofrimento em que essa pessoa pense em tirar a própria vida? Eu sempre gosto de dizer que quando a pessoa chega nesse ponto, e que muitas vezes ela é culpabilizada, individualizada pelo seu próprio sofrimento, a gente, na verdade, está falando de uma falha muito grande enquanto sociedade, né? Então, se a pessoa chegou nesse ponto, todos nós falhamos, assim, todos nós temos, sim, em alguma medida, alguma responsabilidade sobre isso, né? Então, para falar de prevenção, para mim, não tem como falar disso se a gente não falar principalmente, né, em direitos sociais, né, em direito à moradia, alimentação, né, em direito, inclusive, à vacina, né, em que nesse momento, assim, a gente está falando de uma grande onda de morte
E aí tem uma outra reflexão que eu trago, né? Hoje, quem pode estar fazendo home office, quem não pode estar, né? Quem continuou trabalhando, não parou nenhum momento, né? Como tá a saúde mental dessas pessoas, assim, também. Então, enfim, é um tema complexo, né? Se vocês quiserem me perguntar mais algumas coisas. Tá. Daí eu vou ficar falando por horas. Sim, não. Quer você pergunta, Gil? Pode Tá, fazer. é que tem justamente nessa parte da colonização, é uma coisa, é um fator curioso em Caxias do Sul, porque é uma cidade conhecida por colonização italiana e tal, e enaltecida por isso. Toda a cultura é baseada nisso, e tem a parte esquecida, que é justamente a parte negra da cidade, que usa justamente a parte dos serviços sociais e o SUS. Uhum. Então, é muito curioso, porque a maioria dos serviços, por exemplo, o CAPS ou o Cais Mental, que eu também frequento, só tem gente negra lá dentro. Uhum. Porque, tipo, são as únicas pessoas que acessam esse serviço e que também, tipo, tem a necessidade desse Uhum. serviço aqui em Caxias. Sim, ou seja, quem tá adoecendo e por quê, né? E tu traz um fator muito curioso, assim, e eu tenho trabalhado justamente com isso, né? Eu tenho pensado muito sobre saúde mental da população negra. Eu sou trabalhador de um CAPS, né? Então a gente vê esse demarcador muito forte, né? E esse demarcador, ele volta a dizer, é um demarcador histórico. E isso tem a ver com todo um processo de exclusão sistemática social que leva as pessoas ao adoecimento. Então, volta a dizer, tem fatores individuais? Tem fatores biológicos, orgânicos do adoecimento? Tem. A psiquiatria, a neurologia, elas vão falar lá de né, da produção de serotonina que falhou. Também, isso é real. Mas como a gente está em contato com o mundo, a gente tem que pensar que antes dessa serotonina falhar, alguma coisa no mundo falhou, né? Então, quando a gente fala assim de quem está doente, é justamente para pensar que esse adoecimento ele é fruto de um processo de exclusão sistemática, de não acesso a direitos, né, de negação, inclusive, de certos espaços sociais. E aí, quando tu traz o fator cidade, né, eu acho que o Frantz Fanon, que é esse autor que eu citei, que é um autor muito importante para pensar psicanálise e negritude, ele vai falar uma coisa muito importante, né, que é justamente o contato do espaço físico dos lugares, como que as coisas vão se constituindo, porque o que a gente vai chamar de branquitude, por exemplo, na colonização, é justamente a suposição de um eu universal, que é o eu branco, europeu, etc., que vai acabar colocando as pessoas que não se encaixam nesse eu universal, dito universal, num lugar de exclusão. E essa exclusão vai levar a todo um sofrimento, né? Então, assim, a saúde mental é sobre um espaço também político de reivindicação, né? E aí, quando eu ia falar de prevenção, eu até ia trazer, e é importante que tu trouxe o CAPS, né? Porque não tem como a gente falar, e a OMS já tem alertado para isso, tá? Não tem mais como a gente falar de prevenção de suicídio sem falar de investimento em política pública de saúde mental. Sim. Porque a gente não vai dar conta da enorme demanda cada vez maior de sofrimento, e volto a dizer, justamente porque o nosso social está extremamente adoecido, então é óbvio que as pessoas vão adoecer mais, vão sofrer mais, vão entrar mais em depressão, vão ficar mais ansiosas, né? Consecutivamente pode haver mais ideações suicidas, né? Então não tem mais como a gente falar sobre isso sem falar quem vai cuidar dessas pessoas, onde elas vão acessar, que lugar elas vão acessar. Então, assim, falar de prevenção do suicídio, e eu gosto de afirmar isso também nesse momento enquanto trabalhador residente de um CAPS, é que falar de suicídio, de prevenção de Setembro Amarelo, é necessariamente falar de investimento em política pública para a saúde mental da população. O Brasil ele é um dos poucos países da América Latina que tem constituído uma política pública de saúde mental, que é justamente os serviços CAPS, né, os ambulatórios. Falando nisso, eu acho que é importante para as pessoas também saberem o que são esses serviços. Exato, sim. Vamos falar deles. Né? Então, o Brasil ele é um dos poucos países que tem esse serviço, que é fruto de muita luta, inclusive de pessoas que acreditavam que saúde mental se trata com dignidade e não dentro de um manicômio, dentro do hospital psiquiátrico, como foi historicamente, né, na nossa história.
E que também, ressaltando aqui, né, que hospital psiquiátrico e que manicômio, ele sempre foi um dispositivo do Estado muito importante e também para excluir algumas pessoas da sociedade. Inclusive, tem um livro genial que eu indico, que é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Ele é um livro bem conhecido, também um documentário, que mostra um pouco dessa história cruel, né, dos hospitais psiquiátricos, em especial aqui no Brasil, e de quem estava lá. Né? E quem estava lá eram mulheres, eram pessoas negras, eram LGBTs, inclusive, que estavam incomodando demais, porque eram pessoas diferentes, vamos colocar lá. Né? Então, o quanto o sofrimento ele está ligado a esse componente social. Mas voltando, né? E aí surgem, então, com muita luta, esses serviços, né, que são ligados ao SUS, né, que são os CAPs, são Centros de Atenção Psicossocial, tem os ambulatórios, né, que alguns chamam de CAIS, CAISME, né, que são lugares onde tem profissionais de saúde mental que, enfim, vão atender a população via SUS, né, dentro das suas questões, das suas demandas de saúde mental. E, ironicamente, acho que a data é muito importante, assim, de 2016 para cá, a gente tem vivido um desfinanciamento muito grande desses lugares. Eles estão extremamente sucateados. Teve um grande ataque ano passado às políticas nacionais de saúde mental, né? Existe um grande projeto de financiar o hospital psiquiátrico de novo e desfinanciar CAPs, né? E não tem mais como a gente falar de Setembro Amarelo se a gente está falando de um momento nacional onde tu desinveste nesses lugares. Então, o que está se dizendo, né, em termos gerais? Bom, se tu sofre, o que resta para ti é ficar trancafiado no hospital, né? A gente está voltando lá para a década de 60. Então, falar de suicídio, volto a dizer, falar de saúde mental é falar desses serviços, né? E esses serviços, eles são de acesso universal, gratuito, são ligados ao SUS, né? São serviços que vão atender essa demanda, né? Que vão ter profissionais ali para escutar, com formação para escutar as pessoas que estão em sofrimento. Então, quando a gente desinveste esses lugares, a gente está dizendo que não tem lugar para as pessoas que têm sofrimento. Né? Num momento em que, assim, está todo mundo implorando por um lugar, né? Para ser escutado. E aí a gente teve a pandemia, a gente tem um alerta do OMS há pouco tempo que o grande fruto da pandemia, né? O que vai sobrar para nós de saldo é uma onda enorme de adoecimento e de transtornos mentais. Então, isso não é pouca coisa. E a gente já está vivenciando isso. Eu não sei vocês, né? Mas eu, particularmente, tem momentos que me dá uns ciricuticos, assim, de ter que sair, né? De ter que... Enfim, gente, todos nós sofremos, né? E aí vocês imaginam também quem perdeu familiares que não pôde enterrar, quem teve... muitas inúmeras percas muito próximas a si, né? E não poder simbolizar tudo isso, né? A gente diz na psicanálise que a morte por si só, ela é da ordem do real, ela é muito dura para a gente conseguir simbolizar. E aí vocês imaginem no momento em que tem muita morte, sabe? Muita morte em que a gente não consegue minimamente se despedir das pessoas, né? Por conta, enfim, da própria configuração que o vírus impede, né? Então, a gente está falando de um momento muito difícil, assim, e eu acho super importante vocês terem trazido essa temática, não só pelo setembro, porque, assim, saúde mental é de janeiro a janeiro, né? Mas porque justamente parece que a gente olha para isso no setembro, todo mundo vai lá, bota suas fitinhas amarelas, abre suas DMs no Instagram, o setembro acaba e acabou a saúde mental das pessoas, né? Então, assim, a saúde mental, ela é algo que vai atravessar toda a nossa vida. E se a gente não compreender a importância dessa pauta, e que eu acho que a gente ainda não compreendeu enquanto humanidade, a gente vai postergar cada vez mais, assim, a nossa, de fato, qualidade de vida, né? E quando eu falo qualidade de vida, eu não estou falando daquela coisa idealizada lá de ter um carro, uma casa, né? Classe média, ir no barzinho, ou a grande deixa do autocuidado agora, né? Tome um chá, ouça sua música no Spotify. Faça sua skincare. É muito mais que isso, né? É justamente essa questão que eu estou trazendo de condições dignas de vida. Né? Que bom se tu pode fazer tua skincare e tomar teu chá, né? Mas tem gente que não está podendo. E o que a gente faz com isso, né? Porque não é algo meramente individual. A gente também conversava antes aqui nessa questão da identificação. Eu acho que não é difícil identificar alguém que está em sofrimento, tá? Eu acho que todo mundo percebe. A grande questão é que a gente não sabe lidar com isso. A gente sabe quando alguém não está bem. Eu acho que é perceptível essa questão do isolamento. A pessoa começa a se afastar. A pessoa começa a ficar mais triste, mais cabisbaixa, ela começa a se autodepreciar, né? Enfim, né? Que quase que se automutilar, às vezes fisicamente também, mas simbolicamente, né? E isso tudo diz de um processo que às vezes é muito evidente nos nossos olhos, né? Mas a grande questão aqui é que a gente faz com isso, a gente fica paralisado.
A E eu gente acho fica que... meio que sem reação, né? Exato. E aí eu acho que essa paralisação, ela faz parte justamente, talvez, de um fator inconsciente da gente perceber que ninguém vai dar conta disso sozinho, né? Imagina se vocês tivéssemos alguém próximo, né? E com certeza ou já tivemos ou vamos ter, né? Porque isso também é um dado importante. hã, Se a gente tivesse que dar conta disso sozinho, sem política pública, sem serviços efetivos que deem conta disso. E a gente volta, a gente está falando de investimento, a gente está falando de olhar para a saúde mental, não dentro de um espectro meramente biológico, toma aqui teu remédio, tá tudo certo. Não é sobre isso, sabe? É sobre conseguir fazer com que a gente tenha de fato uma sociedade que dê conta disso, que acolha. E eu vou um pouquinho mais fundo, porque eu acho que tem questões chaves para a gente entender isso, né? Quando a gente pega o nosso campo do social, assim mesmo, nosso bairro, nossa vila, nosso que seja, né? Nossa cidade, né? Eu sempre gosto de pensar que a própria cidade, por si só, fisicamente, os espaços dela também são excludentes, né? Algumas pessoas conseguem acessar alguns lugares, outras não. Mas eu gosto de pensar que a cidade é terapêutica. E isso é uma máxima que a gente tem na saúde mental, que vem lá da reforma psiquiátrica italiana, a liberdade é terapêutica, né? Mas a grande questão é quem é livre e como ser livre, né? E se a liberdade é terapêutica, se a cidade é terapêutica. Eu sempre gosto de lembrar, será que está tendo investimento em espaços de convivência, né? Em espaços de arte, de cultura, né? Lugares onde as pessoas realmente possam se sentir acolhidas, assim, porque está muito para além de tu ir na psicoterapia e que também ajuda, de tu tomar tua medicação. Isso é paliativo, né? Eu sou um crítico árduo da psicologia, sendo psicólogo, porque eu reconheço que a psicologia não vai dar conta do mundo, e isso é uma fetichização muito grande, né? Ai, vai no psicólogo, vai ficar tudo certo, que maravilha, curou os traumas do mundo, né? Infelizmente não, né? Porque, claro que vai ajudar, volto a dizer, vou fazer agora a defesa da minha... A crítica e a defesa, né? Vou fazer a defesa, né? Óbvio que tem um impacto significativo, são profissionais, né? Somos preparados para dar esse suporte, essa escuta, tratamento, enfim. Mas é paliativo, né? Enquanto a gente não tiver uma transformação da sociedade, a gente não vai conseguir, de fato, produzir saúde, né? É o que eu costumo dizer, e eu acho que todo psicólogo sabe disso, né? A gente constrói muita coisa dentro de um espaço de consultório com um paciente, mas e fora dali? O que está esperando aquela pessoa, né? Claro que essas construções bem trabalhadas, elas têm um impacto muito significativo na vida das pessoas, né? Mas a grande questão é que a todo momento esse fora, ele vai estar colocando em questão o que é o adoecimento, né? Que vem da família, que vem do Estado, que vem da sociedade, que vem desse massacre que a gente está vivendo e que não é só por conta da pandemia, né, gente? Isso tem a ver com tantas outras questões. Volto a dizer que isso é histórico, né? Enfim, né, gente? Vivemos no Brasil e eu acho que isso é um demarcador muito importante para falar de suicídio, né? O que o Brasil está produzindo em termos de prevenção ao suicídio? O que Caxias do Sul está produzindo? Né? Será que está conseguindo produzir espaços de cuidado, né? Ou produzir espaços de promoção de saúde mental, inclusive na universidade, né? Porque a gente sabe que dentro da universidade a gente tem pressão, a gente tem, enfim, cobrança, né? Eu fui universitário, gente, já passei por isso, né? Sobrevivi, mas sobrevivi com algumas sequelas também, né? Então a gente tem que começar a falar sobre isso, inclusive sobre as nossas sequelas, né? Que esse sistema vai nos deixando, porque se a gente não conseguir falar sobre isso e sobre os espaços que produzem esse adoecimento, essas sequelas psíquicas, a gente não vai conseguir, de fato, produzir saúde mental, né? E quando eu cito a universidade, por exemplo, aí eu acho que é algo muito importante, né? A universidade, ela se pretende a ser um locus de transformação do mundo, né? De criar coisas novas, de fazer pesquisa, de fazer ciência, mas não se esqueçam que a ciência não é neutra, tá? A ciência e a universidade também pode servir para produzir outras coisas, né, que não sejam especificamente para, enfim, ajudar a população, né? Então, será que a gente está conseguindo fazer isso, né? Será que a cidade, a universidade, enfim, todo mundo está conseguindo fazer isso? Porque isso é coletivo, isso não é individual, né? E tem o fator de que quem é que consegue estar acessando a universidade e como as pessoas estão adoecendo aqui, como elas têm um pouco mais de acesso a outros recursos para, tipo, é um pouquinho mais amplo isso aí.
Com certeza, porque volta a dizer, se a gente vive num sistema de desigualdade, ele vai se reproduzir aqui, vai se reproduzir no mercado ali na esquina, onde a gente for. Basta vocês irem no centro de Caxias do Sul, que eu acho que a desigualdade ela fica bem nítida, né? Sim. Quando a gente vê a população em situação de rua, quando a gente vê a situação, inclusive, eu gosto de chamar de diáspora, porque eu acho que é uma diáspora, né, da população indígena, que hoje está numa condição... tem uma autora, né, que é a Eliane Brum, que eu gosto muito, ela é uma jornalista, inclusive, que eu acho que ela produz coisas incríveis, que ela fala, né, que a gente vê o massacre do capitalismo quando tira os indígenas dentro da sua condição, que eles vivem em um outro tipo de sociedade, uma outra cosmovisão de vida, e a gente está vendo hoje eles, né, no centro da cidade pedindo dinheiro. O que aconteceu, sabe? Por que eles não estão lá naquele lugar? O que foi negado? Será que foi o direito à terra? Por que eles não podem estar dentro da sua aldeia, sabe? Tem algo acontecendo. E aí, só voltando para a universidade, isso que tu traz é muito importante, porque é sobre o acesso, não é tudo também. Não adianta ter acesso à universidade, a gente não ter uma política de fato de igualdade dentro da universidade, né, cara? Tipo, isso é o mínimo, né? Que legal que tem gente diferente acessando a universidade, que tem gente negra, que tem indígena, que tem pessoas trans, que são populações historicamente que não acessaram esse espaço, mas o que a gente faz para a permanência dessas pessoas, né? E será que a universidade está preparada para construir um espaço efetivamente acolhedor e que de fato promova a igualdade, não outra exclusão, né? Porque não basta estar dentro da universidade, né? A gente tem que ter uma política efetiva de permanência. Assim como não basta ter acesso ao CAPS e ao SUS, a gente tem que ter uma política efetiva para que as pessoas de fato sejam acolhidas, tenham tratamento, de criação desses dispositivos sociais, né? Que eu citei, um centro de convivência, né? Um centro de arte, de expressão, onde as pessoas possam ter acesso a outras coisas, né? E aí hoje, por exemplo, com a tecnologia, né? Eu acho que a gente está pecando muito em não trabalhar com a tecnologia, por exemplo, né? Em não trabalhar com esses dispositivos midiáticos e talvez conseguir usar eles um pouquinho ao nosso favor, né? Porque eu acho que a gente tem um grande público que já está fazendo uso deles, né? Inclusive tem até robô que está fazendo uso dele. Então, acho que a gente pode utilizar também um pouco das redes sociais para a gente plantar algumas sementinhas, assim, só tentando, né? Enfim, vocês viram que eu falei bastante. Não, tudo bem. Tem o Ailton Krenak, ele é um cara, assim, genial. Fica a dica aí também de leitura. Ele é um indígena brasileiro, ele participou ativamente da execução, enfim, né, da nossa Constituinte de 88. E o Krenak, ele tá produzindo muita coisa. Ele produz uns livrinhos curtos, assim, mas que são uma pancada, sabe? E tem um livro dele muito recente, e vocês vão encontrar vídeos dele falando também, que se chama A Vida Não É Útil. Agora todo mundo naquele momento, como assim ele tá falando sobre isso num momento que a gente tá falando sobre suicídio? Mas eis a questão, né? Quando o Ailton Krenak ele fala sobre por que a vida não é útil, ele está falando num sentido de que o capitalismo e o sistema social que a gente vive criou um sistema de vida que é extremamente utilitário. O que isso significa? Que para te encontrar sentido para a tua vida, para a tua existência, para te se sentir bem, tu tem que ter uma utilidade. Se tu não tiver... 100% produtivo 100% dos dias, 24 horas. Nossa. Exato. E aí, assim, ó, isso é o fundamental para a gente compreender o que é o sofrimento psíquico e a própria questão do suicídio hoje dentro do social. Porque se a gente vive num modelo de sociedade que está nos dizendo que a nossa vida tem que ser utilitária o tempo todo, e se eu não quiser? E se eu não conseguir, sabe? E se tem inúmeras coisas que me impedem, inclusive a minha cor, o meu gênero, de conseguir ser útil, sabe? Isso é muito complexo. E aí a gente começa a entender que, na verdade, é o próprio sistema que vai produzindo esse adoecimento. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, gente, é para a gente pensar como fazer rupturas com isso. Porque não tem como a gente falar de saúde mental sem falar dessas rupturas, né? Então, e eu trago isso que não sou só eu que estou dizendo, né? É a OMS, eu vou colocar agora aqui na OMS, né? Que esses fatores são sim importantes, né, para a prevenção. O investimento em política pública, né? Investimento em qualidade de vida de fato, nos territórios, em equidade de gênero. Então, tem muitas coisas, né, que atravessam. Inclusive o público, né, das mulheres no Brasil é um público, enfim, né, que a gente sabe que também sistematicamente sofre inúmeras violências.
tem vários dados, enfim, né, sobre a questão da violência contra a mulher, que eu disse que são várias, são físicas, simbólicas, materiais, né? E o quanto a gente carece das políticas de fato efetivas, enfim, para o cuidado dessa população. Assim como de todas as populações, né? Essa é a grande questão aqui hoje, né? É a gente entender que quase não existem políticas, né? E as que existem estão sendo, enfim, né, pisoteadas. Então, o que a gente faz com isso? E aí eu falei do Estado, né? Que o pouco que a gente tem é justamente essa quase que migalha que o Estado está dando para dizer que, tá aí, né? Tem alguma coisa sendo feita, mas não é efetivo. E a gente tem nos últimos tempos também um grande discurso de Estado mínimo, por exemplo, né? Que eu sou muito crítico porque é mínimo para quem, né? É mínimo para quem precisa acessar um SUS, para quem precisa acessar o Sistema Único de Assistência Social, para quem precisa, sei lá, de uma cesta básica, para quem precisa de uma proteção enquanto mulher. E aí é máximo para quem está aí no mercado vendendo e produzindo dinheiro, né? E acumulando dinheiro. Então, isso é bem complexo, assim, né? Se a gente fosse entrar nesse assunto especificamente, a gente teria que fazer outro podcast para falar Exatamente. qual é a implicação do Estado nisso, sabe? Mas tem uma grande implicação, né? Afinal de contas, a gente está falando de política pública, né? Então, enfim. E aí eu fico pensando, assim, o que a gente tem, assim, perto da gente, o que a gente pode fazer, né? E eu acho que eu gosto muito de pensar em, primeiro, redes, assim. Acho que falar em rede é uma coisa muito cara para mim, por trabalhar numa rede de saúde, a gente chama assim, né? Mas que deveria ser para todo mundo, porque tem duas imagens da rede, né? Eu sempre gosto de pensar que tem a rede de balançar. E tem a rede sabe a rede do pescador, assim, né? Que tu lança ela, tu pega o peixe, ela é cheia de furinhos, mas ela tem uma certa sustentação. O peixe não vai cair pelo furo, né? Se o peixe for pequeno, ele vai. Mas também tem redes específicas para peixes pequenos, né? Então, assim, o que é uma rede, né? A rede, ela é um espaço, né? Uma malha onde as coisas estão conectadas a ponto de sustentar algo, né? Então, quando eu falo em fazer rede, produzir rede, é justamente produzir quase que uma rede de peixe onde a gente consiga sustentar os nossos peixinhos adoecidos, sabe? Tem pessoas que não vão dar conta, tem pessoas que vão cansar e tá tudo certo, a vida não é útil. Já diria Ailton Krenak, né? E o que a gente faz com isso? A gente precisa ter redes de apoio, né? Na saúde mental hoje, a nível brasileiro, que é o meu campo de trabalho, de pesquisa também, a gente tem usado o termo redes quentes. Eu acho tão bonito, porque é uma rede e ele, ao mesmo tempo, ela é afetiva a ponto de produzir algo que dá calor, sabe? Então, a gente precisa criar redes de apoio, redes de denúncia, né? Redes de, enfim, né? De que a gente consiga produzir espaços seguros para as pessoas. E eu não estou aqui desresponsabilizando o Estado. Então, enquanto o Estado não toma vergonha na cara, o que a gente faz? A gente dá conta juntos também. Mas sem esquecer que a gente precisa fazer essa cobrança. Essas redes são justamente para isso, para reivindicar. Então, ao mesmo tempo que a gente se cuida, a gente reivindica, né? Tem o documentário aí e álbum maravilhoso do Emicida, né? Amarelo, que eu acho que, assim, quem não escutou, por favor, escute Amarelo, né? E eu acho que ele traz uma mensagem muito importante numa das músicas, que é a primeira música do álbum, que eu acho que, se eu não me engano, se chama Princípia, né? Uhum. Que ele fala tudo que nós temos é nós, né? Então, eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de uma dimensão da sociedade, né, que está em conjunto, vivendo em conjunto. E se tudo que a gente tem é nós mesmos, as nossas relações, a gente precisa começar a coletivizar essa potência que é estar no social, no comum. Achar os nossos grupos também. Então, isso é muito importante, porque dá essa dimensão de que a gente só vai conseguir enfrentar tudo isso se a gente estiver juntos, né? Porque sozinho ninguém vai resolver nada, né, gente? Assim, a gente não faz nada sozinho. Não é uma questão individualista. Não é. Por mais que às vezes as pessoas coloquem, né? Tipo, não, é ele que tem que fazer, vai fazer terapia, vai tomar chá, vai fazer skincare. Não é só isso, é muita coisa. Exato. Então, assim, eu acho que o que fica pra gente é criar essas redes, né? De proteção, redes quentes mesmo, de a gente conseguir fazer circular uma proteção mínima entre os nossos, pelo menos, sabe? E, ao mesmo tempo, que a gente consiga cobrar de quem precisa fazer política pública, né?
E aí eu sempre gosto de deixar uma chaminha acesa, que é o seguinte, lá vem, né? Pode falar, estamos preparados. Que é, a gente tem espaços muito importantes que foram sendo constituídos no Brasil, assim, ao longo, né, da nossa querida, frágil, coitada democracia, mas existem, né, que é os espaços que a gente chama de controle social. Né? Existem conselhos, existe o Conselho Municipal da Mulher, existe o Conselho Municipal de Saúde, existe o Conselho Municipal do Idoso, 300 mil conselhos. Eles existem, tá? E que bom que eles existem, porque poucas pessoas sabem que esses espaços são espaços para a população ir lá ocupar e dizer, olha aqui, seu fulaninho, tá faltando coisa aqui no meu bairro, né? O CAPS não tá legal, tá acontecendo alguma coisa lá, tá faltando profissional, não tem política pública efetiva. O conselho, né, o espaço de controle social, ele é um espaço para que a população consiga fomentar a própria política pública, né? E eu acho que talvez seja bem proposital que muitas pessoas não saibam disso, né? Porque a gente tem aí eu digo que é uma arma muito importante na nossa mão, que é uma arma da crítica, né? Quando a gente fala arma, não é só a arma lá do tiro, né? Da morte, né? Existem armas que são armas de crítica, são armas no sentido de que a gente tem na nossa mão algo muito potente para fazer alguma coisa. Né? E aí eu sou um grande defensor do controle social, justamente porque os conselhos, eles são espaços que inclusive a juventude tem que ocupar. Né? Porque sobre o nosso futuro, sobre onde a gente vai estar daqui a uns anos e será que eu vou ter acesso a alguma coisa? Porque assim, talvez não, né, gente? A gente tá... essa nossa geração, eu acho que já passou do momento, assim, da gente fazer alguma coisa, justamente porque senão não vai nos restar nada. Né? E se não nos restar nada, não vai nos restar saúde mental também, e consequentemente esses numerozinhos aqui, eles vão aumentar, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, se eu pudesse, né, volto a dizer, deixar um recado, seria isso: ocupem os espaços de controle social, de reivindicação, criem redes de apoio, falem sobre isso, né? E não esqueçam do demarcador social que foi que eu trouxe aqui hoje, porque esse é o demarcador que a gente vai conseguir entender que algo de muito errado está acontecendo. Né? E não é com o Christian, né? Não é com a Daniele, é com todo mundo, né? É com a sociedade, e isso tem a ver com o modelo de sociedade que a gente construiu. Tem uma frase que eu acho que para finalizar, né? Senão a gente vai ficar, que é uma frase... Bom, alguém deve ter ouvido que lá no Chile teve toda uma revolta há pouco tempo, lá todo mundo saiu quebrando tudo, né? Sim. Inclusive, fica a dica. Mas teve uma frase que popularizou, assim, muito para quem está no campo da saúde mental, que foi pichada num muro lá de um grande prédio, acho que um prédio do governo, não sei direito, não vou, né, não vou falar algo que não é fatídico, mas a frase existe, o picho existe e ele é maravilhoso. Que é, a frase era a seguinte: não era depressão, era capitalismo. Então, essa frase tá falando o que pra gente, né? Tipo, ó, se liga aí, tipo, esse adoecimento tem a ver com essa sociedade que vocês estão produzindo para nós, né? Então, achei muito legal essa frase ter ficado marcada nas rebeliões do Chile, justamente porque ela tá dizendo que as pessoas estão adoecidas, mas quando a gente fala não era depressão, não tô negando que ela existe, tá, gente? A frase também não está negando. É que se criou todo um contexto onde a depressão ela é individualizada, ela é do sujeito, ela é de uma pessoa que está sofrendo, que precisa de médico, né? O que eles estão dizendo não é isso, né? É um sistema social adoecido que faz com que as pessoas fiquem assim. Então, também deixo essa frase para a gente pensar, assim, que isso que a gente chama hoje de depressão, de sofrimento psíquico, né, de suicídio, de ideação, né, que são as pessoas, né, enfim, com ideação suicida, né, que pensam em morrer, tem a ver muito com o sistema social que a gente está. E aí que enfim, né, se alguém que está escutando, ou vocês conhecem alguém nessa situação, criem redes, né, criem redes quentes para que essa pessoa possa se sentir acolhida dentro daquilo que ela traz, daquilo que ela é, né, enfim, reivindique, né, que é isso que a gente está falando aqui, e compreendam que isso é algo coletivo, né, e que essa depressão, fruto desse capitalismo, né, ela está muito ligada a esse processo da gente querer criar uma vida utilitária. Então, que a gente consiga dar um suporte para que as pessoas entendam que cada um é singular no seu tempo, na sua vida, no seu modo de vida, né? E que não existem universais, né? Bem pelo contrário, cada um é único, assim. Se a gente universalizar as coisas, elas vão ir de mal a pior. Então, que a gente consiga olhar para o único, né? Para o único dentro daquilo que ele é, da história dele, né? Então, se tem alguém passando por isso, procure ajuda profissional, né?
Não abre coisinha na DM, tá, gente? Isso é muito importante, assim. Eu tô falando de uma forma mais descontraída, mas isso é muito sério, sabe? Ontem conversava com colegas sobre isso e o quanto isso produz impacto, né? Nós, profissionais da saúde mental, tá? Eu estou falando de um lugar de profissional. A gente tem inúmeros modos de lidar com isso e isso não é uma demanda fácil. A gente não vai resolver de forma tão simples como eu já falei aqui hoje, né? E se para nós que trabalhamos com isso a gente tem essa concepção e a gente sabe que a gente não vai dar conta sozinhos de resolver essa problemática que é a questão do suicídio, né, a nível mundial e a nível brasileiro, muito menos uma DM no Instagram vai dar conta disso, né? Então, o que a gente costuma dizer? Não abra um espaço que você não vai conseguir fechar. Primeiro que tem o fator de que, tu não é profissional, tipo, tu não vai saber aconselhar direito. E 2, que a carga que tu vai receber, tu também não vai saber como lidar com isso. Então, não é sobre isso e não tá tudo bem. Exato. Então, assim, gente, procurem profissionais, procura o CAPS, procura o ambulatório, enfim, procura os espaços que atendem esse tipo de demanda e as demandas de saúde mental como um todo. E antes, né, mesmo de chegar num momento em que se pense que a vida não tem sentido, né, logo que alguém se sentir triste, né, se sentir, enfim, com essa perca de sentido, né, e que eu volto a dizer que a gente está vivendo ela coletivamente, que, enfim, né, que as pessoas consigam compartilhar isso, né, e não só com o profissional, mas com as pessoas dessas redes, né, e que são pessoas que vão dar esse afago, né, mas que esse afago passa também pelos profissionais. Então, que a gente consiga compartilhar isso de uma forma mais, eu acho que saudável possível, né. Acho que é sobre isso. Sobre isso. É sobre isso. Então, a gente te agradece por ter vindo aqui, por ter disponibilizado. E a gente entendeu a importância do Setembro Amarelo, que não é uma coisa pequena, é uma coisa mais ampla. Tipo, Tem tudo. muito mais envolvido, tem muito caroço nesse angu. exatamente. Eu adoro esse ditado, inclusive. Eu acho que eu falei errado. Mas tá certo. É isso aí. Mas é isso aí. A gente agradece aos nossos ouvintes e até uma próxima. Falou.